Saudações, amigos ouvintes da Palavra de Deus. Eu quero trazer uma mensagem para o nosso coração neste dia, mas eu quero te pedir, por favor, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem, ative aí o sininho das notificações para você ser notificado quando lançar um novo vídeo. E mais importante do que você se inscrever é compartilhar essa mensagem. Compartilha porque há pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Essa palavra tem o poder de levantar o coração das pessoas, levantar a autoestima, acrescentar fé. Deixe o seu joinha aí e vamos à mensagem. Aqui no Salmo de número 3, Salmo de Davi, número 3, versículo 3, fala assim: Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Amém. Muitas vezes, queridos, nos sentimos encurralados, acuados por alguma situação, alguma adversidade. Quem não se sentiu alguma vez na vida, como nós falamos aqui no Rio, num beco sem saída ou numa sinuca de bico? As lutas vêm, as batalhas vêm e nós não temos como lutar. Assim estava o rei Davi. O rei Davi era apenas um apacentador, um pastor de ovelhas, insignificante, e estava tudo bem com ele, até que um dia ele se levantou o rei de Israel. Queridos, a batalha de Davi, ela começou a se aumentar de tal forma, inimigos se levantaram, reis contra ele, seu próprio sogro, e aqui neste salmo, o seu filho Absalão, se levantou contra Davi, se rebelou contra Davi, armou um exército inteiro para pelejar contra Davi. Davi, vendo que seu filho Salomão se rebelou, se fez rei e vinha para expulsá-lo, para matá-lo. Então ele prefere fugir de Absalão. Davi, meus amados, não tinha por que fugir, belicamente falando, porque Davi era um homem de guerra, um homem acostumado com batalhas. Davi venceu reis, venceu nações. As mulheres cantavam de Davi que Saul matou seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. Então Davi era um homem de guerra, não perderia nunca a batalha para Absalão, que nunca participou de uma guerra na vida. Mas só, queridos, que se tratava de seu filho. Matar um rei, matar um gigante, matar um rei, um exército inteiro, não era tão difícil para Davi, mas agora ele teria que pelejar contra o seu próprio filho. Então ele se sentiu incapaz. E ele, na segunda noite, lá fugindo no deserto, talvez na segunda noite, ele para num determinado local e faz esta oração, ele reflete e percebe como tem aumentado o número dos seus inimigos, e ele fala com Deus. No versículo 3, Senhor, como tem se multiplicado, no versículo 1, ele fala: Senhor, como tem se multiplicado o número dos meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Ele começa essa oração falando com Deus que os números de seus adversários aumentou significativamente, e ele não tinha o que fazer, então ele apela para Deus. Ele fala que muitos dizem dele: não há salvação para ele. Não há salvação para Davi, então vamos matá-lo, vamos destruí-lo, porque a salvação de Deus já se retirou dele. Mas ele fala: mas, lá no versículo 3 ele fala: mas tu, Senhor, é um escudo para mim. Ele contradita o que as pessoas falam dele. Ele fala: Deus, eles dizem que não há esperança para mim, não há socorro para mim em ti, mas entretanto, eu contrario a minha fé, diz que tu és o meu escudo. Então Davi, meus amados, ele fala: mas tu és um escudo para mim. Um escudo na época era um instrumento muito útil na guerra, porque os escudos amparavam os dardos inflamados, amparavam os lances de espada, os lances das próprias lanças que vinham contra eles. Eles se escondiam atrás do escudo. Então ele coloca Deus como essa proteção.
entre ele e o seu adversário, ou entre o seu adversário e ele. Ele estava atrás de Deus, fazendo de Deus o seu escudo. Sabe, queridos, quando fazemos de Deus o nosso escudo, não tem como sermos atingidos. Importante que o escudo, ele protege as partes vitais do corpo. Geralmente o escudo protege da cabeça ao tronco. Às vezes as lanças atingem os pés, as pernas. Às vezes acontece isso. Às vezes nós temos Deus como escudo, mas às vezes somos atingidos também. Mas não é uma ferida mortal, queridos. Nós somos atingidos, somos abalados, sim. Não vou dizer que com Deus nós nunca seremos abalados em nada, porque há circunstâncias diversas que nos abatem. Davi foi abatido aqui. Ele teve que fugir, sair da sua casa. Fugir para não lutar, para não matar o próprio filho. Às vezes acontece isso, nós somos atingidos por alguns dardos inflamados. Somos atingidos por alguma flechada. Mas ele diz aqui, mas tu és o meu escudo para mim, a minha glória, o que exalta a minha cabeça. A confiança de Davi, que ele estava completamente em Deus. Eu sei que amanhã, ou depois, ou hoje eu posso ser atingido por uma circunstância diversa qualquer. Talvez você esteja sido assim atingido, está passando por uma adversidade. Mas Deus nunca deixará que tu sejas abalado. Porque Deus realmente ele peleja por nós. E Davi tinha essa confiança. Lá no versículo 4 ele diz, clamei ao Senhor com a minha voz e Deus me ouviu. Deus ouviu o meu clamor. Deus sempre ouve a nossa oração. E a nossa oração gera em nós uma confiança em Deus. Quando nós confiamos em Deus, as coisas mudam. E ele fala assim no versículo 5, e eu me deitei. Logo dormi, peguei no sono e acordei, porque tu me sustentou. A tranquilidade de quem confia em Deus. Quando estamos preocupados, perdemos o sono, perdemos o apetite. Mas Davi aqui, querido, a confiança em Deus é tão grande, fala, eu deitei, logo peguei no sono, eu dormi, eu caí como uma pedra, porque tu me sustentou, Senhor. A nosso socorro, querido, a nossa salvação, ela vem de Deus. A nossa salvação está na nossa confiança que colocamos em Deus. E quando nós colocamos nossa confiança em Deus, não tem como dar errado em nossas vidas. Ele diz, não terem medo dos 10 milhares que se levantam contra mim. Pode se levantar milhões contra mim, contra você, o diabo e todo o inferno. Mas se Deus for o nosso escudo, nós seremos salvos. Davi confiou em Deus. Lá no livro de 2 Samuel diz que Absalão veio a óbito, ele morreu. Foi morto na guerra, sem Davi levantar um dedo contra Absalão, porque o próprio Deus pelejou por ele, porque Davi resolveu colocar a sua confiança em Deus e não foi abalado. Pense nisto. Fique na paz e até uma próxima mensagem, querendo Deus.